O primeiro caso de Covid-19 no Brasil foi registrado em fevereiro. Por incrível que pareça, tem gente que foi infectada lá atrás, mas continuou apresentando alguns sintomas da doença por meses. A cantora Joelma é um exemplo. Ela conversou com o repórter Álvaro Pereira Júnior sobre o abalo na saúde dela desde que testou positivo há 3 meses. Será que ela e outros tantos pacientes têm a chamada síndrome pós-Covid? A Joelma, o Brasil todo sabe, é cantora. A Ingrid dá aula de história. O Ruiz é engenheiro e professor de dança. Os 3 pegaram Covid-19 já há alguns meses e contam histórias parecidas. Uma coisa muito louca. Afetou a minha visão, eu via tudo embaçado e a minha mente também. Coisas simples, assim, que eu não conseguia lembrar, não conseguia vir na minha mente, entendeu? Eu não estou na minha normalidade, eu não consigo praticar um exercício físico, eu não consigo fazer minhas tarefas domésticas. Isso aos poucos, isso mina não só a sua saúde, mas o seu psicológico, né? Meu principal sintoma é a fadiga, é um peso mental, insônia ou coração acelerado. Todos esses depoimentos que a gente escutou têm uma coisa em comum. Eles são de pessoas que não tiveram forma grave da Covid-19. É claro que se a pessoa fica muito grave, vai para a UTI, acaba sendo entubada, é natural, é esperado que as sequelas sejam mais sérias, porque o próprio tratamento é muito agressivo. Mas e em casos em que a doença não foi grave, mas os sintomas não vão embora de jeito nenhum? O que está acontecendo no organismo dessas pessoas? Os pacientes que tiverem a forma leve e evoluir com sequela, geralmente é esse processo de você ter uma resposta imune exacerbada, eventualmente você desenvolver sequelas, principalmente a perda de olfato, a perda de paladar. Aconteceu com a Joelma, e quando ela já estava melhorando. Eu não consigo sentir o cheiro das coisas, entendeu? E engraçado que esses sintomas, eles vieram depois de uns quase 2 meses. Você acabou de servir pra gente um delicioso suco de abacaxi geladinho. Você sente o gosto? Eu não sinto o cheiro, o gosto, é muito pouco. Do salgado eu quase não sinto, entendeu? Tanto é que quando eu perdi completamente o sabor da comida mesmo, que eu não conseguia comer, eu comia e empurrava com uma banana, para eu conseguir comer, entendeu? A comida tinha sabor de borracha. E existem outros sintomas persistentes. Você também pode desenvolver sequelas importantes cardíacas, neurológicas e, inclusive, dor nas articulações, com desânimo, com uma síndrome da fadiga crônica que a gente vê em alguns pacientes reumatológicos. Eu estava numa situação, 1 mês e meio atrás, eu não conseguia levantar da cama direito. Graças a Deus, hoje, eu já estou me locomovendo bem dentro de casa. Mas a fadiga é sempre a mesma. Hoje eu sinto essa fadiga, que parece ser uma coisa assim crônica, que eu não consigo me livrar. E eu sinto uma dor nas costas desde o primeiro dia, muito forte, muito intensa. Em casos como o da Ingrid, do Ruiz e da Joelma, a explicação do que pode estar acontecendo, bem simplificada, é assim. O novo coronavírus entra no corpo, normalmente pelas vias respiratórias. O organismo ativa suas defesas e consegue se livrar do vírus. Mas depois da missão cumprida, as defesas, em vez de voltarem ao normal, continuam superativadas e começam a atacar o próprio organismo. E é um ataque que os médicos chamam de inespecífico, ou seja, pode atingir vários órgãos. Por isso que é tão grande a variedade de sintomas de quem continua a se sentir doente depois de meses e meses, mesmo que, teoricamente, já esteja curado. Quanto tempo que você ficou malzona, assim, que você realmente estava derrubada? Eu fiquei 60 dias em cima de uma cama. Caramba, de não ter energia para... De não ter energia. Para falar, era um esforço físico muito grande, tanto é que a voz era fraca. A Joelma pegou Covid na primeira semana de julho. Teve uns sintomas bem esquisitos. Eu estou inchada ainda. Tanto é que eu tive que aumentar o número do meu sutiã. Foi.
Os peitos cresceram. Fiz os exames, tudo normal. E ninguém consegue explicar assim, isso, né? Porque eu fiquei muito grande. Nada faz com que eu te esqueça. Só agora ela tá voltando a se sentir mais Joelma. A respiração agora que ficou há uns 3 dias atrás. Que eu ainda estava... Eu comecei a me exercitar devagar, a fazer alguns exercícios de respiração. Mas tipo de 3 dias para cá? De 3 dias para cá, exatamente. Puxa vida. Porque eu não conseguia cantar. A Ingrid de Rocha Miranda, na zona norte do Rio, teve Covid bem no início de maio. E o Ruiz, de Niterói, no estado do Rio, pegou na primeira quinzena de março, quando a epidemia estava começando e ele nem encontrou teste para Covid na cidade. Mas a doença para eles ainda não é passado. O sintoma persistente, ele é como se ele desabilitasse você. E quando você acha que você melhorou, vem aquela onda de novo e te derruba. Vem e vai, vem e vai. Se eu fosse essa conversa na semana passada, ia ser difícil fazer. Hoje, graças a Deus, está um pouco melhor. Mas como a gente fica, tem muita gente nessa situação, né? O Ruiz descobriu isso na prática, quando criou na internet um grupo para pessoas como ele. Foi aquela enxurrada de gente entrando, e os sintomas muito semelhantes, né, de todo mundo. E a dificuldade do diagnóstico. Um dos poucos estudos sobre o assunto entrevistou cerca de 300 pessoas que tiveram Covid leve e descobriu que 1 em cada 3 ainda tinham sintomas, mesmo depois de 3 semanas do diagnóstico. Se os sintomas forem durando mais tempo, essas pessoas vão continuar a precisar do sistema de saúde. A minha preocupação principal, Álvaro, é em relação aos médicos, aos profissionais de saúde que estão recebendo esses pacientes. Como a gente não tem nenhum grande estudo ainda publicado, não tem nenhum protocolo informando aos médicos como que ele deve conduzir esses casos, geralmente os médicos que atendem esses pacientes estão minimizando esse problema e não investigando apropriadamente esses sintomas que são relatados na síndrome pós-Covid. A Ingrid pulou de consultório em consultório até encontrar uma cardiologista e clínica geral que acreditou nela. Essa era a pergunta que eu me fazia, por que eu não estou bem? Ela foi a pessoa que segurou na minha mão e falou, não, vamos investigar. O Ruiz ainda está na expectativa de entender direito o que ele tem. Nessa fase agora é esperar, sabe? Não tem muito como tratar. Eu não quero pensar que isso vai durar para sempre, que esse é o meu novo normal. Não vai ser. Não pode ser. E é para que cada vez menos gente passe pelo que os nossos entrevistados passaram e estão passando, que a Joelma tem um recado. Eu pensei realmente que se eu pegasse o vírus do Covid, eu ia tirar de letra, né? Porque eu canto, eu danço, eu malho, eu cuido da alimentação. Tirar de letra, o bicho pegou. Então, eu aconselho que o que a pessoa puder fazer para cuidar mais do próximo e dela, a gente tem que fazer mesmo. Porque não é brincadeira, não. O negócio é sério.